Bom, boa noite, pessoal. Nós somos do FOPSEG Student Chapter. Vamos começar hoje a nosso ciclo de lives, né, com foco posterior em geologia econômica e em áreas do mercado de trabalho em que o geólogo pode trabalhar e desenvolver suas habilidades. Mas, primeiramente, a ideia foi trazer a Márcia aqui, né, para falar como é que vamos entrar nesse mercado de trabalho, né? Como que a gente o que a gente pode fazer durante a graduação e também depois que formar para conseguir estar inserido no mercado. Essa palestra a gente divulgou até para as outras entidades estudantis da UFOP e de outras universidades, porque é uma palestra que abrange todas as áreas da graduação, né? Não só a geologia. Então, a Márcia, né? Vou apresentar ela aqui. Ela tem uma experiência de 18 anos na área de gestão de pessoas, tendo trabalhado em empresas como Celpa Advisory, Indicador Consultores, Dextera Consultoria, ArcelorMittal, Votorantim Metais e FIENG. Hoje ela está na Exagro, né, Márcia? Isso mesmo. Até agradecer a Exagro também, fazer o merchan para a Exagro aí agora. Ela tem experiência em definição de programas de treinamento, programas de gestão de desempenho, mapeamento de perfil de personalidade, coaching de desenvolvimento profissional e PDI, plano de desenvolvimento individual, estruturação de programas de estágio e trainee, práticas e políticas de recrutamento e seleção, pesquisa de clima, capacitação de liderança e implantação de procedimentos do setor RH. Ô, Márcia, muito obrigado e passo a palavra para você agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Natan, a oportunidade, né, de estar transferindo conhecimento, né, para vocês. É um prazer fazer isso, né? Um dos meus propósitos, né, de trabalhar na gestão de pessoas é justamente isso, poder desenvolver as pessoas, contribuir com a carreira das pessoas. Então, é por isso que eu trabalho nessa área, com gestão de pessoas, né? Eu sou formada em psicologia, né, tenho especialização nessa área, né? E é um prazer estar falando um pouquinho dessa experiência para vocês. Bom, o Natan me convidou para falar de gestão de carreira e eu vou dar dicas para iniciar no mercado de trabalho. E antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de contextualizar um pouco do momento, né, que nós estamos vivendo. Né? Eu fiz uma pesquisa, né? E aí o setor mineral apresenta perspectivas otimistas. Né? O governo federal tem anunciado várias iniciativas em prol do desenvolvimento da indústria da mineração industrial, implantada em bases sustentáveis e segura operacionalmente, porque tem alto potencial de atrair bilhões de dólares durante muitas décadas, e assim estimular negócios e em muitas cadeias produtivas com reflexos produtivos em geração de rendas, tributos e emprego. Então, o que essa notícia traz para a gente? Né, que os desafios são muitos pela frente, até 2024 vai ter uma projeção de investimentos bilionários nesse setor, e quando os desafios aumentam, as exigências aumentam. Né? Cada vez mais eles vão pedir pessoas mais especializadas, pessoas mais capacitadas, pessoas com alto potencial. Tem um cenário aí da indústria em relação à pandemia, né, que realmente houve cortes de salário, houve cortes de benefício, né, alguma redução disso, né, e as pessoas trabalhando em home office. No cenário pós-pandemia, provavelmente muitas indústrias não vão voltar 100%, né, presencial, e se voltarem para 100% presencial, vai ter uma flexibilidade para o home office, né, principalmente voltado para a tecnologia. Então, a tecnologia, né, ela é importante e vai haver uma aceleração disso. As pessoas as indústrias já sabem que se as pessoas solicitarem home office, elas continuam trabalhando e produzindo, então vai ter uma flexibilidade maior. Né? E muitas empresas não voltarão 100% presencial. Tá? E isso exige também novas competências. Então, vamos ficar atentos a isso. Tá? Tem perspectivas e tem muitos desafios. Né? E aí, para falar de gestão de carreira, eu contextualizei
porque eu fiz uma pesquisa aqui, e carreira profissional, gente, é a trajetória que você percorre durante uma vida profissional. Uma carreira engloba cargos e empresas em que você trabalhou, os conhecimentos que você acumulou e as competências e habilidades que você foi desenvolvendo para crescer profissionalmente. Então, carreira profissional é a trajetória que você vai percorrer, é o caminho que você escolheu, né? E aí, algumas empresas traçam a carreira dentro da empresa, tem as trilhas de carreira natural, tem as trilhas de carreira em Y, que são você pode optar por uma carreira de especialista e pode optar por uma carreira de gerência. E tem ainda as carreiras em W, que você mistura as duas coisas, né? Tanto especialista, né, consultor, como gerencial. Né? E a profissão, por outro lado, é o que você estuda e atua. É mais provável que você possa escolher a profissão que vai ter do que a carreira profissional que vai seguir. Porque, às vezes, a gente escolhe uma profissão, estuda, mas também não significa que você vai atuar. Tem muita gente que faz um curso, por exemplo, de dentista, e vai abrir um negócio, mas mesmo assim é importante investir na carreira, sendo que ele escolheu outra atuação que não é do que ele estudou. É importante, ele vai trilhar o caminho do empreendedorismo, né? E aí, eu falei ali das possibilidades, né, das perspectivas para o futuro. É importante o desenvolvimento dessas competências e habilidades. Então, é importante a gente estar de olho no cenário, o que eles estão solicitando para a gente, qual que são o que a gente precisa desenvolver para ter uma carreira profissional legal. E aí, eu queria falar um pouquinho, né, para estimular essa reflexão sobre carreira, né? Você já parou para pensar sobre o seu propósito? Né? Pessoas que sabem o que querem, o que as motivam, o que elas querem fazer de acordo com o potencial que possuem, têm a oportunidade de escolher as oportunidades de serem felizes com o que acontece. Além disso, elas têm clareza do que elas não têm e traçam um caminho para se desenvolverem. O que significa isso? Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu também consigo entender o que eu não tenho ainda de competências e o que eu preciso fazer para alcançá-las. Então, antes de a gente pensar numa carreira a ser trilhada, né, é importante a gente refletir sobre os nossos propósitos. O que eu quero para a minha vida? Né? Então, é importante, né, fazer essas reflexões aqui. Já se perguntaram qual o sentido de trabalhar numa empresa e ganhar dinheiro? A empresa que eu almejo tem valores compatíveis com os meus? Quero chegar à gerência, diretoria, presidência para quê? Para ganhar dinheiro? E aí, quando eu chegar à gerência, diretoria, presidência, meu propósito acaba? Né? Muitas vezes a gente não se pergunta por que a gente faz as coisas, né? E aí muita gente também confunde propósito com meta, né? Alcançar um cargo, fazer aquela viagem, comprar uma casa, isso é propósito, né? Se eu comprar uma casa, se eu conseguir alcançar esses cargos, meu propósito acaba? Não. Né? Propósito é algo mais profundo, né? O propósito tem a ver com o que eu vou fazer para alcançar o que eu quero, tá? E o que eu não vou abrir mão para alcançar o que eu quero. Né? É quando eu coloco os meus valores à frente do que eu faço. Né? Então, quando eu tenho propósito, tem algo por trás de alcançar, da gerência que eu estou ocupando, tem algo por trás da diretoria que eu estou ocupando. Né? Comprar uma casa, talvez foi só um dos degraus, né, das metas que eu coloquei para alcançar o meu objetivo, meus valores, né, que tem a ver com os meus valores. Tá? Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E aí tem muita gente que se pergunta, né, qual que é o meu propósito? Como que eu vou identificar o meu propósito? Né? E aí eu digo para vocês, não se preocupem, isso às vezes pode demorar, pois nós mudamos o tempo todo e nos reinventamos. Né? E ainda bem, mas entenda as oportunidades que estão surgindo. Né? Não precisa se martirizar, né, procurando o seu propósito, mas é importante refletir sobre isso, né? É importante entender as oportunidades que estão surgindo, né? Não se preocupem se um dia esse propósito mudar, não tem problema, nós nos reinventamos a todo momento. Então, pode chegar num determinado momento da nossa vida
que a gente descobre que a gente quer fazer outras coisas, mas a gente tem que ter claro, né, o que eu quero para a minha vida. E eu coloquei umas dicas aqui para ajudar vocês a identificar o propósito de vocês, né? Perguntas como: o que motiva você? Quando você se sente energizado? Geralmente, quando a gente faz um trabalho que a gente não se sente cansado, que a gente vira à noite, não sei se vocês já ouviram falar, né? A pessoa virei à noite trabalhando e não estou cansado, né? Geralmente, quando isso acontece, é porque a gente está motivado, a gente está energizado e aquele trabalho trouxe um prazer para a gente, a gente se sente importante fazendo aquele trabalho, né? A gente vê sentido naquele trabalho. Né? Pode ser qualquer trabalho, tá, gente? Não significa que tem, né? Tem trabalhos, né, que não são remunerados, que dão prazer também para a gente, né? Então, trabalho é tudo aquilo que você produz e que te causa, né, que você entrega para alguém. E pode te dar uma grande satisfação também. É lógico que a gente tem que pensar, né, na remuneração e tudo, mas a gente tem que pensar se o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro não vai fazer a gente sofrer e colocar a nossa felicidade em xeque. A gente tem que tentar casar as duas coisas. Pensar qual legado você quer deixar. Né? Você quer que as pessoas lembrem de você como? Por que você acorda todos os dias? Para que eu vou estudar todo dia? Para que eu vou estagiar todo dia? Para que eu vou trabalhar todo dia? Tem que ter um propósito. Qual que é o meu talento? Eu sou bom em quê? Quem te inspira? Né? Pode ser nossos pais, pode ser algum irmão, um tio, pode ser uma pessoa famosa. Né? Tem gente que se inspira aí em grandes empresários, né? Porque tem alguma coisa ali que ele pratica e que você se identifica, que seus valores têm a ver com o que a pessoa pratica. Né? Tem gente aí que se inspira na Luísa Trajano, né? Que está à frente da rede de lojas da Magazine Luiza, né? Porque ela tem práticas que combinam com os valores de muitas pessoas. Quais são os seus valores? Né? Como é que eu identifico os meus valores? Por que eu gosto de determinadas pessoas? Porque quando eu vou fazer uma viagem, eu escolho determinadas companhias, determinadas coisas para fazer? O que eu valorizo nessa vida? Né? Por que eu gosto de algumas coisas? Né? Se eu não tivesse nenhuma limitação de tempo, nem de dinheiro, o que eu faria? Né? Então, às vezes a gente fica muito assim, eu tenho que ganhar dinheiro, e aí a gente acorda lá na frente e vê que isso não traz felicidade, totalmente, né? Então, a gente tem que tentar fazer uma coisa que te dá sentido, né? E que dá dinheiro também, seria legal, né? Quando a gente faz o que gosta, né? Eles falam que a gente não trabalha, né? Quando você faz o que você gosta, parece que você não está trabalhando. Bom, e aí falando de propósito, né? Como que eu vou iniciar uma carreira profissional? Pensando o que são os meus valores, pensando em tudo isso, aí vem o primeiro tópico aqui, que é o autoconhecimento. Isso tudo, essa reflexão que eu coloquei aqui atrás, tem a ver com o autoconhecimento. Quando a gente tem clareza das reais convicções e motivações, isso também se aplica à definição da carreira e o trajeto a ser trilhado, que precisa estar alinhado com os valores e propósitos. Né? E aí, estipular metas. Né? Como que eu vou alcançar o que eu quero? Como que eu vou alcançar os meus propósitos? E aí, se preparar. Né? Prepare-se, pesquise sobre as possibilidades de carreira dentro da sua profissão. E aí, gente, eu quero ressaltar uma coisa aqui. Desenvolvimento contínuo é a palavra de ordem, tá? Quanto mais responsabilidades dentro de uma carreira profissional a pessoa adquire, mais ela tem que se preparar, mais ela tem que estudar. Tá? Isso é cada vez mais valorizado, essa questão da pessoa estudar, a pessoa ter interesse em aprender, ter interesse em se autoconhecer. Tá? E aí eu estou falando de hard skills, que são as competências técnicas, e soft skills, que são as competências sutis, né? Que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida e a gente vai buscando também
né, cursos, vai para leituras, a gente vai tentando colocar em prática o que a gente lê, e aí a gente vai desenvolvendo as nossas soft skills. Dicas para participar do processo de seleção, né? E aí, eu pesquisei, eu sei os meus valores, né? Eu sei quais são as perspectivas do mercado, eu escolhi, né, uma carreira, né? Eu fiz uma reflexão de o que eu quero, onde eu quero trabalhar e como participar dos processos de seleção. Então, aqui vão algumas dicas, né? Atualize os perfis pessoais e profissionais nas redes sociais. Mantenha os perfis com controle de visualização, né? Acompanhe as páginas das empresas que estão no seu radar e das figuras influenciadoras. Então, eu quero trabalhar em determinada empresa, acompanhe a página dessas empresas, notícias que ela publica, né? Geralmente essas empresas têm Instagram, têm LinkedIn. Então, acompanhe o que elas estão publicando. Algumas participam de congressos, de feiras, procurem saber o que essas empresas estão fazendo, até para vocês verificarem se os valores que ela posta, né, nas redes sociais são praticados. Né? Converse com as pessoas que estão lá dentro. Tá? Publique textos e conteúdos em que sua imagem esteja vinculada às ações positivas. Né? Então, se você estudou, fez um curso interessante, publicou alguma coisa na faculdade, compartilha ele, às vezes de forma reduzida, né, porque às vezes a faculdade é mais extenso, faz um resumo, né, publica, né, mostra que você produz, que você faz coisas interessantes. Promova conteúdo de qualidade nas redes sociais e faça comentários construtivos, né? Então, conteúdo de qualidade, né, então, está relacionado muito a essa publicação de textos, né, às vezes, alguns posts interessantes e os comentários construtivos. Evite participar de grupos associados à violência e preconceito, né, e aí isso realmente não é legal. Né, então, eu tenho minhas redes sociais, né, e aí eu tenho que preparar um currículo também. O LinkedIn é um currículo online, né? No caso de do currículo fora do LinkedIn, a gente tem que se preocupar com o design e a formatação do currículo. Né? Geralmente é folha A4 mesmo, branca. Foto, a gente não usa foto no Brasil, não é uma realidade brasileira. A não ser que o solicitante da vaga, né, os recrutadores solicitem a foto. Né? E tem empresas que gostam realmente, né? Empresas que trabalham relacionadas à arquitetura, startups gostam de fotos, alguns ramos gostam. Se eles pedirem, então, cuidado com a formatação da foto, com o tamanho da foto. Às vezes a pessoa coloca uma foto enorme no currículo e a letra fica desproporcional com a letra que for usada, com o tamanho da fonte. Foto em momentos de muita descontração, com um copo de cerveja, não é legal. Então, cuidado com a foto, se tiver que colocar, tá? Não é uma regra. Quando não solicita foto, não coloquem, tá? Tamanho de letra, né? Formatação, geralmente é Times ou Arial, né? Uma vez eu recebi um currículo que a pessoa tinha vários cursos interessantes lá, de software específicos da profissão. Só que a fonte que ela usou para escrever o currículo era uma fonte rebuscada. Eu não consegui ler o que estava escrito. Eu tive que passar o mouse e mudar a fonte para eu entender o que estava escrito. Né? Então, usem fontes tradicionais, tá? Tamanho 11, máximo 12, 10, tá? De forma que fica legível. Tá? Dados pessoais, né? Geralmente tem que colocar o nome completo em destaque, né? Coloca o estado civil, né? Coloca a idade, coloca o telefone com DDD e e-mail. Não precisa de CPF, não precisa de carteira de habilitação, a não ser que o solicitante peça, e a vaga, né, está pedindo, eu estou com vaga que precisa da pessoa ter carteira de habilitação tipo B. Aí você coloca. Caso contrário, não precisa dessa informação. Objetivo profissional é uma coisa mais sucinta, tá? E aí você pode colocar o objetivo profissional de acordo com a vaga que você vai participar.
Ah, mas não é problema eu ficar mudando o objetivo? Não, desde que você seja sincero, né? Ah, eu vou trabalhar numa empresa de mineração, né? Então, qual é o meu objetivo? Trabalhar na área tal, 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 a fim de colocar minhas experiências profissionais e meus conhecimentos, né, em favor, né, da empresa, ou eu vou trabalhar numa outra que é comercial, né? Ah, eu tenho interesse em trabalhar na área comercial, né? Então, é importante, pode mudar, não tem problema, a gente pode ter até mais de um currículo, né? Tem gente que tem currículo Lattes, né, que é mais voltado para instituições acadêmicas, e a gente pode ter currículos, né? Um eu coloco com foto, porque se a empresa tem empresa que pede, tem uns que eu coloco, tem outros que eu tenho outro objetivo ali, porque eu posso escolher mais de, assim, se eu encontrar uma empresa, né, que o meu objetivo ali vai se encaixar com a vaga, eu posso mudar, tá? Não tem problema. Formação acadêmica. É importante colocar o curso, o período que você está, se você já tiver formado, coloca o ano que você se formou e o nome da instituição. É bem importante colocar, se você tiver pós-graduação também, da mesma maneira. Essas informações são importantes para a gente saber onde vocês estudaram e quando vocês se formaram ou a previsão de formatura. Resumo das qualificações e competências. Isso aí, gente, o próprio nome fala, é um resumo, né? De preferência em forma de tópicos, colocando, né, o que você já trabalhou, o que você já fez. Tá? Experiência profissional, você vai colocar ali as empresas que você já trabalhou, né? Nome da empresa, o cargo que você teve na empresa e o período que você trabalhou, início e fim. Tá? Se você ainda está trabalhando, coloque em andamento para a gente saber que você está empregado. Se você ainda não tem nenhuma experiência profissional, pode colocar ali projetos de extensão, ou trabalhos em empresa júnior, formações complementares que você teve, né, cursos que vocês já concluíram. Então, é importante colocar, mesmo que você não tenha, né, nenhuma experiência em empresa formal, coloca lá a experiência que você já teve com trabalhos voluntários, se você já atuou, empresa júnior, tudo isso conta, tá? Cursos, é bem importante saber os cursos e habilidades que vocês têm. A gente geralmente precisa saber se as pessoas têm um nível, e aí eu já até passei para o tópico de baixo ali, de idiomas, né, de informática, e cursos relacionados à formação e à área de interesse da pessoa. E colocar as informações relevantes. O que são as informações relevantes? São essas questões, né, dos projetos de extensão. Se vocês acham que o trabalho voluntário vai contribuir a uma informação relevante, eu dei aula para pessoas carentes, então significa que você tem facilidade, né, de lidar com pessoas, que você tem facilidade de expor, talvez sua comunicação seja boa, então coloque. Certo? Então, isso é um currículo básico, né? Você pode usar uma cor de papel diferente? Pode, mas evita de ficar rebuscando muito, né? O currículo, ele tem que ser uma coisa objetiva, no máximo 2 páginas. Pode ocorrer de 3? Pode, porque às vezes a pessoa ali tem muitos anos de experiência, mas acho que no caso, né, de pessoas que estão no início, 1 página, 2 páginas no máximo, uma coisa bem objetiva, de preferência que a formatação para impressão já esteja legal, porque hoje em dia muita gente usa softwares, né, para poder fazer a seleção, recebe o currículo, mas ele fica em plataformas online, mas pode ter um gestor que queira ver o seu currículo impresso na hora da entrevista. Eu gosto de ter o papel na mão. E aí facilita para a gente imprimir, né, por exemplo, essa questão da foto. Se a foto estiver desconfigurada, na hora de imprimir, a foto corta, as palavras cortam. Então, é só visualizar lá a impressão, deixar formatado, e aí fica legal, tá? Bom, para participar de processos seletivos, pesquise ao máximo de informações sobre a empresa em que você vai concorrer, né? Vale olhar em sites da empresa, a missão da empresa, os objetivos, concorrentes dessa empresa, notícias sobre a companhia e área de atuação. Então, a gente espera que a pessoa que está se candidatando a uma vaga, ela já saiba um pouco sobre a empresa. Ela já saiba onde que ela está querendo entrar. Tá? Isso é importante. E aí, eu fiz um belo currículo, né?
deu certo, as pessoas me chamaram, né, fizeram uma triagem, viram que eu tenho os pré-requisitos, né, e aí eu fui convidado para participar de uma entrevista. Quais são as dicas? Dicas básicas, tá, gente? Seja pontual, né? Mesmo que a entrevista seja virtual e você precisar se atrasar, às vezes, né, deu um pique de caiu a internet, ou o link que você ia utilizar não deu certo, avise que você vai se atrasar, isso mostra respeito com o entrevistador. Se for presencial, às vezes aconteceu alguma coisa, um imprevisto, né, não deu para, não, você vai perceber que vai chegar atrasado, o quanto antes você avisar é melhor, né, isso mostra que você tem respeito com o entrevistador, né, e cuide da sua postura enquanto estiver aguardando para ser atendido ou em entrevistas, mesmo em entrevistas e encontros virtuais. Então, cuidado com a postura mesmo, né? Se tiver presencial, fica andando para lá e para cá, mostra que a pessoa está um pouco ansiosa. Se a pessoa está jogada no sofá, parece que a pessoa está cansada, né? Não precisa também ficar parecendo um robô. Age naturalmente, né? Encontros virtuais, às vezes a pessoa coloca o pé em cima da cadeira, dá para ver o joelho da pessoa, então isso não é legal, parece que a pessoa está muito informal ali. Então, cuidado com a postura. Cumprimente o entrevistador, né? Na hora que ele chegar, né, pegue na mão, né, não tem problema, de forma firme, não precisa esmagar a mão e também não precisa ter um aperto de mão frouxo, né? Como mais uma vez, haja naturalmente, olho no olho, crie uma conexão com a pessoa que vai conduzir a entrevista, né? Mesmo pela videoconferência, né? Tente criar essa conexão com o entrevistador, né? Mostre que você está prestando atenção, mostre que você está presente, né? Que às vezes a pessoa faz uma pergunta e ela está pensando lá na frente, ela está voando, né? Então, esteja presente de corpo e alma na entrevista. Mostre que tem controle emocional, né? Às vezes ficar normal é normal, ficar nervoso é normal? É normal. Mas isso não é motivo, né, da pessoa agir de qualquer maneira, né? Se o entrevistador perguntar se você está nervoso, se você realmente estiver, diga que sim, mas também não precisa ficar estendendo esse assunto, né, para não aumentar o seu nervosismo, né? Mostre que você controla suas emoções, responda as questões naturalmente, seja você mesmo. Durante a conversa, deixe o entrevistador conduzir a entrevista, né? Se o entrevistador começar a criar um clima muito descontraído, chamar por apelidos, falar até mesmo palavrão, né, que algumas startups e tudo, mantenha a postura, continue chamando o entrevistador pelo nome e evite palavrões, mesmo que o entrevistador fale, né? Porque a gente que está sendo submetido à entrevista, a gente não tem como saber se isso é uma conduta da pessoa que está nos entrevistando ou se isso é uma pegadinha. Não tem como saber, tá certo? E se as perguntas começarem a ficar num tom mais agressivo, continue calmo e responda objetivamente. Pode ser uma técnica para saber se você se sai bem sob pressão, tá? Mas também não tem como a gente adivinhar. A gente não sabe se é o jeito da pessoa ou se é uma técnica, tá? Se a entrevista for online, prefira locais sem interrupções, né, de gente passando ou falando no telefone junto com você, porque isso interfere na comunicação. Cheque a sua conexão antes, se o seu notebook está funcionando, o fone de ouvido, o microfone e o aplicativo, teste o aplicativo que vai ser usado, tá? Com antecedência. É uma realidade hoje, né? Muito mais do que antes das entrevistas online. Tempo de entrevista. Aí eu posso perguntar quanto tempo vai durar a entrevista? Pode. Inclusive, isso é importante para você planejar o tempo que você tem para você se apresentar. Tá? Não tem problema perguntar quanto tempo eu tenho para poder falar sobre mim. Não tem problema. Perguntas e pedidos de feedback do candidato para o entrevistador. Eu posso fazer perguntas? Pode, né? Faça perguntas sobre o ambiente de trabalho,
né? Se for, né, não for um programa trainee, geralmente se for uma vaga só, porque essa vaga, ela é uma substituição, é um aumento, qual que é o motivo que vocês estão contratando mais uma pessoa? Não tem problema, a fim de conhecer a realidade da empresa, né? Cuidado para não fazer perguntas, né, fora do momento, tá? Geralmente, essas perguntas a gente faz quando a gente já avançou um pouco, porque no primeiro momento a gente nem sabe se a gente vai avançar e a gente já está perguntando um monte de coisas, né? Faça perguntas à medida que você vai avançando no processo seletivo, também para não ficar bombardeando o entrevistador, tá? Pedido de feedback. Eu posso pedir feedback? Pode, né? Eu gostaria de receber um feedback, saber o motivo da minha não contratação, sabe, entender para eu poder melhorar. Se você recebeu o feedback, ouça o feedback, agradeça, e a gente indica que você não fique refutando, né, e nem justificando, tá? Só ouça e agradeça e vai refletir sobre isso, tá? É uma forma de você se autoconhecer, foi aquilo que eu falei lá atrás. Desligue o celular na hora da entrevista. Se você precisar atender o celular por algum motivo, né, alguém que está doente, internado, avise para o entrevistador. Se o telefone tocar porque houve, né, um esquecimento de desligar o telefone, desliga imediatamente o aparelho e continue normalmente na entrevista, tá? Não desvie o foco, porque senão a pessoa que está entrevistando perde o fio da meada e você também. Remuneração, eu posso perguntar sobre isso? Eu posso negociar remuneração? Então, vamos lá. Geralmente, vamos até pensar aqui, salário é diferente de remuneração, tá? Salário é o valor que você vai receber pelo seu trabalho. Remuneração é o conjunto que envolve os benefícios. Você vai receber o salário, mais benefícios, isso significa remuneração, tá? E, às vezes, os benefícios, né, valem muito a pena, compõem bastante o salário, tá? Compõem bastante a remuneração. Geralmente, vagas de trainee já tem um valor de salário que é até divulgado na internet, né? E, às vezes, eles divulgam lá na hora da entrevista, porque é um salário que vai ser para todos daquele programa trainee. E já tem um orçamento separado para aquilo. Então, se aquela remuneração não te atende de jeito nenhum, então, é melhor você não se candidatar, porque às vezes a pessoa vai se candidata insatisfeita com aquele salário e pensa que no final ela vai poder negociar. Pode até ser que ela consiga? Pode, mas ela tem que estar preparada para um não, tá? Por causa dessas questões, já tem o orçamento separado para isso. Pode acontecer de, eu tenho mestrado já, tem uma diferença ali, mas se você receber um não, né, fique preparado. Aí você tem que pensar, se você receber um não no final sobre a proposta que você fez, você vai desistir da vaga, né? E aí você gastou o seu tempo e gastou o tempo do entrevistador, tá? Pense nisso. Estágio, geralmente tem uma bolsa de estágio que também já é divulgada no início, né? Não impede de você perguntar no final, né, tanto o trainee e o estagiário, perguntar, olha, devido a eu vou ter que deslocar, vou ter que morar fora, né, por causa da vaga, tem alguma oportunidade de vocês me oferecerem um X a mais? Eles podem falar que sim, né, não tem problema, né, e se você conseguir, beleza, foi um mérito seu, mas se eles disserem não, né, pensem se vocês vão continuar ou não, tá? É indicado também não mascar chicletes. Bom, eu esqueci de falar uma coisa aqui. Remunerações para cargos que não são de trainee e nem de estágio. Eu posso negociar salário? Claro, mas deixa avançar um pouco mais para saber se você vai ficar, tá? Geralmente, quando tem salário a combinar, eles perguntam qual que é a sua pretensão. E aí chega o momento da negociação, né? E aí você pode, né, ressaltar, né, quais são os seus desafios, perguntar os desafios, colocar, pesquisar sobre as possibilidades de carreira. Aí chegou o momento da negociação. Antes disso, de chegar esse momento, não é indicado ficar tentando negociar isso antes da hora, porque nos processos seletivos tem um tempo certo, né, de fazer
essas negociações, e quando o salário é a combinar, geralmente o próprio entrevistador convida para essa discussão, tá? Então, não se preocupem, tem um momento para isso. É indicado não mascar chicletes, nem para vagas em lugares mais informais. Não use muito perfume, esteja com os dentes escovados, de banho tomado e bem vestido. É básico, né, gente? Mas eu coloquei aqui para dar uma ênfase mesmo, no cuidado, né, da aparência, mesmo em entrevistas virtuais. Cuide da aparência. E aí, gente, eu não estou falando aqui de, tatuagem eu tenho que esconder. Não necessariamente, tá? Hoje em dia as empresas estão mais flexíveis, né? Mas é o cuidado mesmo, né? Se a pessoa tem barba, a barba está limpa, a pessoa tá adequadamente vestida, certo? Bom, depois, né, a gente vai abrir ao final para as perguntas, tá certo? Enquanto isso, eu vou passando aqui outras dicas para a dinâmica de grupo. Né? Então, eu avancei, né? E aí fui para a dinâmica. Pode ser que a dinâmica de grupo seja antes ou depois da entrevista, tá? Quando a dinâmica de grupo, só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem vagas na nossa mão, a gente planeja como vai ser o processo seletivo do início ao fim. E aí, de acordo com o perfil que nos foi solicitado para recrutar no mercado, a gente vai escolher a metodologia e a técnica de dinâmica de grupo. Tá? Dinâmica de grupo são atividades em grupos, né? E as pessoas, né, os recrutadores, geralmente eles são treinados para observar determinados comportamentos naquela dinâmica. Tá? Então, são selecionados ou exercícios, ou brincadeiras, ou algum drama, né? Uma dramatização de alguma coisa, um teatro, alguma coisa assim, para a gente tentar perceber as competências que a gente precisa para aquela vaga. E aí, o que é importante numa dinâmica? Mostre que sabe lidar com as pessoas e ouvir. Nunca trate ninguém de maneira desrespeitosa. Então, às vezes, a pessoa fica tão ligada que ela tem que ser líder, que ela tem que mostrar liderança, que ela tem que se destacar, que ela acaba pecando nisso. Né, acaba não ouvindo o concorrente, que é o colega que está ali participando do processo seletivo, não ouve a opinião dele, e às vezes até é ríspido com a pessoa, no intuito de se destacar, mas só que isso é um tiro no pé. Então, mostre que você sabe ouvir, mostre que você tem respeito com as pessoas, né, mesmo que a opinião do outro não seja a mesma da sua, né, mas tem um momento certo de você mostrar a sua opinião, né? Então, seja assertivo, fale no momento certo, né? Geralmente, né, as características de liderança são as características de pessoa que sabe ouvir, que sabe fazer as pessoas fazerem também, que une as pessoas, une o grupo, escuta as pessoas, tá? Então, demonstre vontade de aprender, né? Muitas vezes a gente está concorrendo a uma vaga e a gente realmente não tem muita experiência, né? Mas a gente mostra que quer aprender e uma das coisas que aponta que a gente quer aprender, né, tá ali no currículo, cursos que eu faço, que eu corro atrás, que eu leio, mostro que eu li sobre a empresa, que eu estou interessado. Tá? Não fale mal das empresas anteriores e muito menos da chefia, né? Não, realmente não pega bem, porque a gente não sabe até onde, né, o outro não está ali para se defender. Então, evite, né, esse tipo de postura. Cheguem uns 15 minutos antes da dinâmica de grupo, né, porque aí até você sair da sala de espera, se ambientar na sala, né, o lugar que você vai ocupar, né, se tiver algum imprevisto que tiver que trocar de sala, né, então, isso facilita, chegar um pouco antes. Mostre interesse durante o desenvolvimento das atividades, né, se você, né, as pessoas às vezes ficam parecendo tão entediadas, cuidado com isso, né, porque às vezes é cansativo mesmo, mas a gente percebe quando a pessoa está interessada. Cuidado com a postura e não demonstre tédio ou impaciência. A pessoa está impaciente até de esperar, impaciente de esperar o outro falar, impaciente com o processo seletivo, né? Infelizmente, né, tem processos seletivos que eles têm uma trajetória para ser cumprida ali, porque tem etapas, né? Se queimar alguma etapa ali, a gente corre o risco de apresentar pessoas fora do perfil. Isso vai prejudicar tanto a empresa quanto a pessoa que vai entrar, porque a pessoa que vai entrar vai sofrer. Tá? Ela vai ficar no lugar
que ela não tem o perfil, e aí ela vai entrar num sofrimento. Então, os recrutadores, ele tem um cuidado, né, na hora de recrutar, em função da competência que a pessoa, o candidato tem, e da competência com que ela vai trabalhar também tem, né? Isso tem que ter um match, isso tem que ter um alinhamento. Atente ao tempo determinado para fazer sua apresentação. Geralmente, em dinâmicas de grupo, tem tempo, e as pessoas avisam, você tem 10 minutos para poder falar, você tem 15 minutos para poder se apresentar. Então, fique atento. Lembre-se de fazer um levantamento de quais experiências e qualificações relevantes você quer mostrar na seleção. Então, o que eu quero mostrar, que competências que eu tenho, que eu quero que são legais, o que eu vou falar. Pensem, né? Você pode até treinar em casa, fazer um roteirinho, né? Isso é legal. Isso também estimula a oratória, né? Esse treino em casa, né? Olhe no espelho, não tem problema. Isso é até um exercício muito, muito bacana. Competências que são geralmente observadas, mas também são desenvolvidas ao longo dos programas de desenvolvimento que as empresas oferecem. Então, geralmente, programas trainee, porque é difícil achar uma pessoa que tem todas essas competências que estão listadas aqui nesse slide, né? Então, geralmente, eles fazem programas de desenvolvimento para desenvolver essas competências aqui. Tá? Então, não se preocupe em ter todas essas competências aqui de bate-pronto, né? E aí, mas é interessante você ir desenvolvendo aos poucos, né? Geralmente, eles observam, né, essa capacidade de liderança, que envolve essa capacidade de conectar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de fazer que as pessoas façam também, né, de produzir algo em conjunto, do trabalho em equipe, tá? Capacidade de comunicação, né? Como que você se comunica, né? Como que você verbaliza tanto o que você está sentindo, como que você escreve também, a comunicação escrita também é levada em consideração em alguns casos, a criatividade, né? Quanto que você consegue abstrair, né? Dos momentos ali e ser criativo. Empreendedorismo, né? E aí tem muito o conceito de intraempreendedorismo, né? Eu sou empreendedor, mas significa que eu tenho que ter capacidade de abrir um negócio? Não, não é isso, né? O tanto que você empreende na sua carreira, o tanto que você pode fazer o intraempreendedorismo, que é empreendedorismo dentro de alguma empresa, né? Você empreende, né, dentro do seu negócio, dentro da sua carreira, dentro do que você quer fazer, que você tem um propósito, que você investe nisso, tá? Flexibilidade, né, é importante. Foco em resultados, o tanto que você consegue fazer suas entregas dentro do prazo, com qualidade, tá? Capacidade de solução de problemas, né? Como é que você soluciona problemas dentro de um grupo? E aí, tá vendo que uma coisa conversa com a outra, liderança conversa com isso, né? Visão estratégica, visão de negócios de forma ampla, proatividade, habilidade de trabalhar em equipe. Então, como eu falei, é difícil, né, ter uma pessoa que tenha tudo isso desenvolvido de bate-pronto. Por isso que existem os programas de desenvolvimento de trainees. Vocês podem notar que eles anunciam isso lá na publicidade da vaga, tá? Estágios também. Geralmente, alguns programas de estágio têm programas de desenvolvimento de estagiários, tá? E para profissionais também existem, né, os programas de desenvolvimento internos que desenvolvem algumas dessas competências. Tá? Então, uma das competências que eu falei que são importantes, que estão em alta, é a capacidade da pessoa de se autodesenvolver, com o conhecimento contínuo, nessa melhoria contínua. Isso é observado também. Tá? Então, não deixa isso só na mão das empresas, só na mão do outro, né? Pense nisso, o que eu quero estudar, o que eu quero desenvolver, quais são as habilidades que eu tenho e quais que eu preciso desenvolver para conseguir o que eu quero. E quais são os principais erros, né, durante uma dinâmica de grupo? Bom, eu listei algumas aqui, né, gente, é tentar adivinhar o que a empresa busca, né? Não faça isso, né? As empresas, elas têm ali e atender determinados perfis que foram solicitados para ela, e aí tem relação com a atividade que a pessoa vai fazer,
tem relação com a chefia imediata dessas pessoas, tem relação com os colegas que essa pessoa vai ter que lidar. Então, não tente adivinhar o que a pessoa busca. Às vezes, a pessoa chega, né, achando que ela tem todas as competências que a empresa precisa, mas, na verdade, você não sabe. Então, seja você mesmo. Tá? Falar mais do que o necessário, né? E aí a pessoa acaba extrapolando, falando o que não precisa, falando demais, né? Então, cuidado. Entrar mudo e sair calado. A pessoa, né? A gente não consegue nem extrair o que a pessoa pensa, a gente não consegue saber se a pessoa entendeu, a gente não consegue saber quais são os valores dessa pessoa, se isso está concomitante, né? Se está de encontro com os valores da empresa, né? Se a pessoa não se expressa, a gente não consegue saber. Ser excessivamente competitivo, né? Aquela pessoa que chega a ser agressiva, isso a gente consegue detectar também em dinâmicas de grupo, tá? Fazer tudo sozinho, a pessoa mostra que ela não confia no outro e que só ela que entendeu e que se ela não fizer do jeito dela, não vai ficar legal, né? Cuidado com isso. Não ter informações sobre a empresa, né? E chega a determinado momento da dinâmica, que tem algum exercício, e a pessoa mostra que ela não estudou nada sobre a empresa. Ela não sabe nem o ramo, né, da empresa direito. Vestir-se inadequadamente, né? Às vezes a pessoa, dinâmica de grupo, às vezes a pessoa tem que sentar no chão, às vezes ela tem que levantar e abaixar algumas vezes por causa de algum movimento, né? Até o movimento de levantar e sentar na cadeira, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? A pessoa tem que abaixar, então os decotes, né? No caso das meninas, saia, né? Os meninos também tem que estar limpo, né? Tem que estar vestido adequadamente. Criticar o processo seletivo, né? Tem gente que sai da sala, põe o pé ali e já começa a criar um movimento ali no elevador ou na porta, ele joga logo na saída fazendo críticas, no caso aí destrutivas, tá? Não é legal e acaba que isso chega no nosso ouvido, né? E a pessoa parece que o que chega para a gente não é a crítica, o que chega é que parece que a pessoa está querendo boicotar o processo, né? Não está querendo contribuir. Então, se tem alguma crítica do processo, converse depois com os recrutadores, mas a fim de ser críticas construtivas. Não tem problema a gente receber crítica, né? Falar, olha, desse jeito eu achei que não foi legal, eu me senti dessa maneira, tá? A gente até agradece e tenta melhorar para os próximos, tá? Mas cuidar da forma que vai fazer essa crítica. E ficar muito à vontade, né? Tem gente que pensa, né, que na hora da dinâmica ele está dentro da casa dele, né? E aí a gente fica pensando, como que essa pessoa vai atuar dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, mais uma vez, falando aqui que quando a gente tem um perfil na mão, a gente está levando em consideração os colegas, a gente está levando em consideração a chefia imediata, a cultura da empresa, tá? Então, é importante ficar atento nisso. O que é mais importante nos processos de estágio e trainee? Né? O que eu posso fazer para me destacar? Né? Teve pessoas que fizeram essas perguntas, né? Eu trouxe um pouquinho disso aqui. Né? Geralmente, em processo de estágio e trainee, experiência internacional como intercâmbio conta, é um diferencial, significa que a pessoa se arriscou fora do país, né? Que ela tem coragem de fazer, né? Se arriscar, né? A sair sua zona de conforto, que ela tem interesse de conhecer novas culturas, que ela tem interesse de aprender. Isso traz alguma coisa para a gente. É lógico que a gente vai investigar isso depois, né, como é que foi esse intercâmbio, mas já é um sinal legal. Atuação em empresa júnior durante a faculdade significa que essa pessoa tem interesse, né, na atuação no que ela está estudando, que ela tem uma certa proatividade, né? Então, a gente vai investigando aí como é que é a atuação dessa pessoa nessa empresa júnior também. Cursos que a pessoa faz, né? É aquela questão da melhoria contínua, do desenvolvimento contínuo, né? O tanto que a pessoa é protagonista do próprio desenvolvimento, tá? Não coloque tudo na mão do outro,
né, sua carreira profissional, né? Tomar as rédeas da sua carreira profissional é isso. Eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou me inteirar do que eu preciso fazer, tá? Se você fica esperando, né, você pode ficar para trás. Liderança em trabalhos voluntários também é uma coisa que pode ser um destaque, né? Pós-graduação também. As exigências mais frequentes. Então, geralmente, as empresas pedem estar cursando os últimos 2 anos de graduação ou ter concluído o curso em até 2 anos. Porque senão descaracteriza trainee, né? Ele não é treinando mais, ele já tem... A gente entende que depois de um determinado tempo de formado, a pessoa já passou daquele tempo de treinando, a pessoa já virou profissional. Algumas empresas especificam os cursos, outras aceitam os estudantes de qualquer área. Então, lá na divulgação tem escrito cursos disso, tá? Ou qualquer área. Geralmente, pela minha experiência, quando a gente coloca lá cursos de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, aí a pessoa vai lá e se inscreve e coloca assim, curso de administração de empresa. Né? Não vai participar, porque aquele programa ali é o programa de estágio para esses cursos. Pode ser que tenha outra oportunidade? Pode, mas não é aquele momento. Tá? Então, fiquem atentos. Ter entre 21 e 30 anos de idade, isso é uma média, tá, gente? Não quer dizer que seja assim, não. Pode ser que tenha empresas que chamem pessoas com mais de 30 anos, né? Tem empresas aí que abrem programas diferenciados. Muitas empresas não estipulam mais a idade máxima, né? Então, isso pode acontecer. Idioma estrangeiro avançado, normalmente inglês e espanhol é solicitado. Tem algumas empresas que pedem inglês fluente ou espanhol fluente, então isso fica escrito lá também. Ok? Bom, e aí, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Teve pessoas que colocou para mim, que colocaram lá para o Natan, né? Bom, Márcia, na sua opinião, o que as empresas valorizam mais são pessoas generalistas ou especialistas? Acredita que há um equilíbrio entre ambos? Bom, então, só para poder falar um pouquinho sobre isso, o especialista é o que sabe cada vez mais sobre menos. Ele aprofunda em assuntos muito específicos, né? Ele é bom para resolver problemas difíceis, tá? Porque ele é uma pessoa de referência, ele é uma pessoa de notório saber. A pessoa generalista é a pessoa que tem uma visão mais ampla, mais sistêmica, ela sabe de mais coisas, mas com menos profundidade. Tá? Então, esse perfil é indicado para gerenciar equipes, integrar pessoas de diferentes áreas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha área. Geralmente, um especialista, né? Vamos supor lá, um especialista em relações trabalhistas e remuneração. Ele é uma pessoa que sabe profundamente sobre esse assunto. E o generalista, geralmente, é o BP, é o Business Partner, e ele é contratado ali no RH para rodar as áreas, rodar as empresas, dar um apoio aos gerentes, aos líderes, e ali ele tem uma visão sistêmica, ele integra essas pessoas, e ele detecta problemas muito rápido, o generalista. Né? E aí, quando ele tem um problema, geralmente ele passa para quem resolver? Para o especialista. Problema de remuneração, problemas de relação trabalhista, chama o especialista. E aí ele tem profundo conhecimento e ele vai poder resolver esse problema. Às vezes, uma área tem essa dúvida, está com problema, né, com remuneração, o especialista vai fazer um estudo ali daquela área e vai resolver esse problema, junto com a liderança e os colaboradores. Mas eu vejo muito, gente, uma tendência hoje das pessoas serem multi-especialistas. O que é isso? Reunir as duas características, né? Gostar de aprender. São pessoas que têm alta tolerância às incertezas, têm um fácil trânsito entre diversos ambientes, têm experiência comprovada em vários segmentos. Então, é a pessoa que aprofunda em vários assuntos. Né? Então, hoje, na empresa que eu trabalho, por exemplo, isso é essencial na Exagro, né? É uma empresa de consultoria em agronegócios e os consultores, eles têm que ser multi-especialistas, eles têm que entender muito bem de muita coisa, de vários assuntos, para atender, né, os clientes.
Então, eu vejo que é uma tendência, mas esses perfis aí de especialista, generalista e multiespecialista, todos os três, ele tem seu lugar ao sol, tá? Como eu dei esse exemplo aqui dentro da área de RH. Ok? E aí você precisa fazer essa reflexão, né? De que eu gosto? Eu gosto muito de estudar, eu gosto de aprender, eu tenho esse fácil trânsito, eu sou uma pessoa resiliente, eu lido bem, né? Eu tenho alta tolerância às incertezas, né? Então, é um perfil mais multi-especialista. Eu sou generalista, eu tenho uma visão mais ampla, eu consigo detectar problemas, eu entendo de um pouquinho de cada assunto, e eu tenho essa habilidade de integrar as pessoas, detectar o que a pessoa precisa. Então, eu sou um generalista. E eu, especialista, eu sei muito, gosto de aprofundar no assunto, e eu sou fera, eu tenho notório saber naquilo. E hoje a gente vive um paradoxo, né? A gente vive um mundo complexo, que é o mundo VUCA, né? Que é um mundo de incerteza, é um mundo volátil, ambíguo, complexo, e as pessoas cada vez mais rasas. Então, a gente tem um problema aí para o futuro em relação a isso, com esse paradoxo, né? Então, quanto mais a gente entender o nosso perfil, nos autoconhecer e nos especializar naquilo que nós somos bons, nos potencializar, melhores chances a gente tem no mercado de trabalho. Bom, eu não sei se vocês têm pergunta, mais alguma pergunta. Oi, Márcia. Obrigado. O pessoal mandou perguntas aqui, mas primeiro eu queria te agradecer pela palestra. Acho que foi bem esclarecedora mesmo. Eu aproveitei bastante, eu garanto que o pessoal aproveitou também. Então, lá no YouTube, a gente fez um esqueminha aqui para a Malena, que é membro do grupo também, me mandar as perguntas do YouTube. A Rafaela Tavares, ela fez 2 perguntas. Ali, adaptando um pouquinho a pergunta dela, porque ela mandou antes de falar das competências. Quais competências daquelas que você citou você acha que não pode faltar para um profissional? Das competências... pode falar. Isso. E a segunda, não sei se você quer responder primeiro ou quer que eu já faça assim? Pode fazer a segunda pergunta. Tá. Quais ferramentas profissionais você acha essencial para um bom currículo? Tá. Então, respondendo sobre as competências profissionais, bom, uma das competências que eu falei é essa capacidade de aprender, né? Então, a gente observa muito, né, essa capacidade da pessoa ser protagonista da própria carreira, né? Dessa pessoa ter clareza, né, do que ela quer seguir, pelo menos, né, a um curto prazo, né? Porque é muito cruel a gente pegar uma pessoa jovem e querer que ela saiba o que ela vai fazer durante os próximos 50 anos. Isso é muito cruel, né? Mas é bom a pessoa já ter uma certa clareza ali, pelo menos a curto prazo, o que ela quer fazer. Bom, e a transparência é uma outra característica que a gente observa muito, né? A pessoa ser autêntica, a pessoa ser ela mesma, a pessoa ter uma boa capacidade de comunicação é importante, e aí a comunicação envolve tanto a oratória quanto a escuta, né? Saber ouvir nos dias de hoje é muito importante, né? Inclusive, hoje em dia, há cursos de escutatória, né? Para vocês perceberem o tanto que isso é valorizado na comunicação. Então, eu vejo isso, a comunicação, né? Essa capacidade de ser autêntico, de ser transparente, de ser protagonista, né? E a capacidade, né, também de gerar resultados, a pessoa, né, saber seguir instruções para gerar resultado, porque muitas vezes a pessoa não gera o resultado porque ela não seguiu as instruções, a pessoa não tem capacidade, né, não mostra ali o interesse de ler as instruções até o fim. E aí ela pula instruções, ela não consegue seguir um passo a passo ali, às vezes simples. Então, acho que a gente é mais no sentido, assim, de gerar resultado e ter atenção, né? Ter interesse, eu acho que é interesse ali daquela lista, né? Demonstrar interesse. Quando a pessoa tem interesse, ela lê, ela segue as regras,
né? Não é que a pessoa tem que ser engessada, né? Mas seguir ali o que está se pedindo. Bom, e aí me perguntou sobre as ferramentas de currículo. Isso, quais ferramentas profissionais você acha essencial para um bom currículo? O que significa? Eu não sei o que a pessoa quis dizer com ferramentas profissionais, né? Para se fazer um currículo, para elaborar um currículo, né? Hoje em dia, a gente faz muito currículo, né? Em plataformas digitais das empresas, as empresas têm canais onde que a gente digita ali o nosso currículo. Eu indico a pessoa ter um currículo no Word, porque mesmo em plataformas digitais, você pode copiar e colar, isso facilita demais. Copia do Word e cola nas plataformas digitais. Você entra no site da pessoa, a pessoa tem tem ali um software próprio para isso, e aí fica muito mais fácil. Tá? LinkedIn, gente, é muito importante ter o LinkedIn atualizado, né? Vocês podem usar hashtags também. Hashtags com as palavras-chave das competências e conhecimentos que vocês têm. Muitos recrutadores buscam por hashtags. Publicar coisas interessantes também no LinkedIn, gente, telefone e e-mail tem que estar sempre atualizado. Às vezes a gente liga para a pessoa e não consegue falar porque aquele telefone não existe, ou porque aquele e-mail já está, a pessoa não leu o e-mail, mandei e-mail e fiquei no vácuo ali porque ninguém me respondeu. Eu não sei se era isso que a pessoa queria saber, se são essas ferramentas, tá? Se não for, pode fazer a pergunta novamente, que eu tenho o prazer de responder. Mais perguntas? Temos mais aqui, sim. A Mariana Sampaio, ela fez uma pergunta de como se destacar uma entrevista no caso da pessoa não ter nenhuma experiência profissional antes. Tá, Mariana, obrigada pela sua pergunta, né? Muitas vezes, quando a pessoa não tem experiência, né? A gente geralmente sabe que estagiários vão chegar sem experiência, mas aí é como eu falei, a gente sempre pergunta, né? Quais as atividades fora da faculdade a pessoa faz, quais as atividades que a pessoa se envolve dentro da faculdade, né? Quais são os interesses daquela pessoa, né? E aí a gente consegue perceber ali algumas coisas, né? O nível de proatividade daquela pessoa, o nível de interesse em se desenvolver, tá? E aí isso mostra que a pessoa tem um potencial para poder fazer um bom trabalho, um bom estágio também, né? Ela tem interesse, ela busca, ela participa de lives, ela busca leitura, ela, né, tem um vasto currículo ali, tem cursos que estão ali no currículo dela, né? E isso já mostra que a pessoa tem interesse, que a pessoa corre atrás, que a pessoa é protagonista da própria vida e do próprio desenvolvimento. Mais alguma pergunta? Mas tem mais uma aqui. Foi a Malena que perguntou. Ela falou: sabemos que o número de mulheres, negros e PCD ainda são baixíssimos das empresas, principalmente na área da mineração. Para você, qual o maior desafio para as empresas investirem em diversidade e inclusão? Eu vejo que o maior desafio é as pessoas nas empresas absorverem qual que é o conceito de diversidade, né? E fazer e vender isso dentro das empresas, né? Porque os recrutadores, muitas vezes, eles não têm o poder de decisão sozinhos, né? Isso vem, né, da cultura da empresa, isso vem de decisões, né, que são mais estratégicas. Então, é preciso que a gente se intere cada vez mais os conceitos de diversidade e que a gente propague isso dentro das empresas para mudar, tentar inserir isso na cultura das empresas, né, para a gente poder trazer essa diversidade na prática, né, porque sem as pessoas comprarem essa ideia, né, quem são os solicitantes das vagas, porque a gente faz o recrutamento, mas os solicitantes são outros, né, são de outras áreas, né, então eles precisam entender a importância da diversidade, né, não adianta só os recrutadores dizerem que é importante, que é isso, que é aquilo, né, que
porque senão fica só na falácia ali da pessoa e ela não consegue mesmo vender. Ela tem que ter certeza do que ela está falando, o recrutador ele tem que se informar sobre isso e vender isso de uma forma positiva, e a importância disso na empresa, porque isso é muito bacana. Magazine Luiza, não sei se vocês viram, está com um programa de trainee somente para negros, né? E aí, eu achei muito interessante, mas, e ao mesmo tempo que, né, ela recebe críticas e tudo, mas está sendo muito bem visto isso, né? Ela está tentando colocar na prática o que as pessoas dizem, né, na teoria, né? Então, é importante que a gente consiga também fazer transformar isso dentro das empresas, né? E só é possível se a gente levar isso, esclarecer esses conceitos, mostrar a importância, colocar isso na prática, como é que isso é benéfico para a empresa. Okay? Ótimo, Márcia. Márcia, então, gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo. A gente começou aí o ciclo de lives agora com o pé direito, tenho certeza. Todo mundo gostou aí. Queria agradecer aqui também ao pessoal que está me ajudando a fazer essas lives, que vou falar por ordem alfabética aqui, a Alana, Álvaro, a Camila Pereira, a Ludmila, a Malena, a Mariana, o Gabriel e o Ivan e a Tatiane. Muito obrigado, galera. Sem vocês, isso aqui não estaria sendo possível, né? Porque não conseguiria fazer nada sozinho. Então, muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigado, Márcia. Grande abraço. Eu que agradeço e eu estou à disposição. Se alguém teve alguma pergunta que não foi respondida, quiser me mandar, Natan, eu tenho prazer de responder. Né? Eu agradeço a participação de todos, né? E eu me sinto, né, honrada, né, de poder passar esses conhecimentos e transmitir alguma coisa que possa ajudar e contribuir com o desenvolvimento de vocês. Ótimo. Muito obrigada.